Salve, salve, galera! Hoje nós vamos ver um vídeo aqui do Paulo Cruz. Meu caro amigo, um abraço aí, Paulo Cruz, que é esse aqui, ó. Revolução é solução? Revolução é solução? Vamos ver aí, mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um like aí e se inscrever no canal. Tamo junto, viu? E geralmente a ideia de Paulo Cruz, amigo do Ed Mota, é verdade. Paulo Cruz gosta do Ed Mota. conservadorismo, no Brasil, sobretudo, ela já está associada a uma coisa ruim. Então, no senso comum assim, no senso comum, digamos assim, um pouquinho letrado que eu digo assim, uma pessoa que frequenta a internet, que às vezes lê um livro ou outro e tal, uma pessoa que não é uma pessoa totalmente ignorante de tudo, no sentido Não é ignorante, é alheia, né? É uma pessoa que tá antenada, né? Minimamente antenada. de não ter nenhum tipo de informação, essa pessoa, ela escuta muitas vezes o termo conservador como um termo pejorativo. Isso está no noticiário, isso está nos filmes, isso está em qualquer lugar. Então, qualquer um que pronuncia a palavra conservador nos meios de comunicação, numa palestra, então, geralmente, a pessoa menciona esse termo pejorativamente. Porque aquela pessoa é muito conservadora no sentido sempre de retrógrado, né? Ou de uma pessoa que não deseja mudança alguma, de uma pessoa que deseja o status quo e tal. Então tem sempre essa coisa dessa rotulação que se fez a respeito do conservadorismo aqui no Brasil, porque, obviamente, o consenso hoje do pensamento social brasileiro, ele é quase que inteiramente progressista. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a esse respeito por enquanto, né? Eu só estou dizendo... Sim e não, tá, gente? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque muita galera que se identifica como direita tal, eles têm essa retórica, né? De que a mídia, as artes, as novelas, imprensa, de uma forma geral, são progressistas tal, né? E é no sentido dos costumes, né? É verdade, né? Mas, por outro lado, por exemplo, o sentido econômico, de economia política, coisa do tipo, é totalmente conservadora. É impressionante. A gente fala aqui direto, ó, o Brasil precisa acabar com o tripé macroeconômico. É um chororô de conservadorismo, né? A Miriam Leitão aparece do nada, assim, né, velho? Se eu falar que isso aqui, dentro de casa aqui, a Miriam Leitão é capaz de até aparecer aqui. Aparecer debaixo da mesa aqui e falar... E começar a dar chilique conservadora, assim, e tal. Então, é uma meia-verdade isso, sabe? A percepção de que a galera da direita tem de que a mídia é progressista é na questão dos costumes, e isso é mesmo. Mas agora em outras questões, como, por exemplo, a economia política, ela é conservadora. Que, na verdade, é isso mesmo. Então, o establishment de pensamento social brasileiro, já há muito tempo, ele é progressista. Ele existe e ele nasce e ele se estabelece como uma crítica a uma coisa que estava aí. A pessoa pensa na ideia de conservadorismo como se fosse uma ideia de conservar o status social e político da sociedade. Por quê? Porque, como eu falei, né, o pensamento social brasileiro, ele se estabeleceu já há muitas décadas, e a gente aprende isso na escola, a gente aprende isso na televisão, nas novelas, nos filmes, tudo é uma crítica ao que está estabelecido. É uma crítica. Ou o que o Marcos falou, é que liberal também é progressista. Não, é esse ponto que eu coloquei em si, que o Paulo também colocou, ele não tá falando sobre liberal, não, tá falando sobre conservador mesmo. E é isso. Economia no Brasil é conservadora. Imprensa, universidade, tá? Isso é importante também. Universidade na questão econômica é conservadora, até unilateral, né? Enfim. Crítica progressista ao que está estabelecido. De novo, não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo que é assim que é. Só que é o seguinte, o conservadorismo não é um pensamento político antes de qualquer coisa. Ele vai se tornar um pensamento político depois. Ele primeiro se estabelece como uma disposição, para usar um termo do Michael Oakeshott. Então, assim, é uma disposição. Né? O que faz uma pessoa ser conservadora? Aquilo que eu falei lá no programa do Brown. Olha, é a criação, a educação que a pessoa tem, é os livros que ela lê, é o tipo de informação que ela consome. Então, assim, isso faz com que a pessoa tenha uma disposição para uma coisa ou outra. Tem duas coisas também. Eu conversei isso no dia que eu fui no Noir, o dia que eu tava batendo um papo com o Paulo Cruz mesmo. Quem quiser ver esse episódio depois, procura lá, Noir Tamir Felipe. Eu troco ideia com o Paulo Cruz e eu falo pra ele. A pessoa ser conservadora também tem muito a ver com a idade e com o estágio de vida que a pessoa tá. Por quê? Porque necessariamente, a partir do momento que você é casado, que você é pai de família, tem filhos, netos, tem um emprego bom, uma profissão, você
acaba tendo mais o que perder. E geralmente essas coisas acontecem com uma certa idade. Então a idade, ela tende a fazer você a ser uma pessoa mais conservadora. E isso para tudo, tá, gente? Então, o jovem, de uma forma geral, ele tem mais disposições para fazer mudanças mais drásticas, tanto na sua vida e aí como na sua percepção de sociedade de uma forma geral. Uma coisa que eu observo muito, é muito mais fácil para alguém que não é casado, não é pai de família, não tem uma carreira, não tem uma profissão. Aliás, é muito difícil para essas pessoas ingressarem, por exemplo, na faculdade. Colocarem a dinâmica de uma faculdade dentro dessa dinâmica corriqueira do dia a dia, sabe? Pode perceber isso. Banda Estragona mandou R$20. Obrigado, Feliz aniversário, Tamir. Sou Tamo fã junto, dos teus mano. Comentários. Obrigado, mano. Valeu pelo carinho, tamo junto. Então, a idade também faz a pessoa acabar se tornando uma pessoa mais conservadora, né? De uma forma de ser mais prudente, de sempre questionar se as mudanças que são propostas vão gerar alguns tipos de transtorno, tentar fazer as mudanças de uma forma mais gradual possível. E aí chega pessoas que são até os extremos de ser avesso à mudança. E aí tem o último nível, não de conservadorismo, mas aí que já vira reacionarismo, que é a pessoa que não aceita a mudança e quer voltar a um estágio pior das coisas. Né? E eu me descobri como sendo uma pessoa conservadora quando eu fui descobrir que os autores que eu mais gostava de ler, eles tinham essa mesma disposição. Não que eles se declarassem conservadores, porque não precisavam fazer isso, porque não era a intenção deles, eles não estavam escrevendo com essa intenção, mas, na verdade, o tipo de pensamento que eles professavam, ou, para ser mais preciso, o tipo de visão de mundo que eles professavam, era uma visão de mundo que tinha, por definição, alguns pressupostos. E o primeiro pressuposto, eu falei lá, inclusive, também no Mano a Mano, é que o ser humano é imperfeito. Né? Então, esse é um pressuposto fundamental de uma pessoa que se diz conservadora. E porque ele é imperfeito, ele não deve se jactar muito da sua capacidade. Ele não deve se enaltecer muito a si próprio diante das capacidades que ele tem de agir. Por quê? Porque, obviamente, a gente pode cometer erros no meio do caminho, e são muito comuns os erros cometidos por essa espécie de orgulho de ser como a gente é, inteligente, capaz e tudo mais. Então, a gente precisa ter algum nível de equilíbrio entre as nossas pretensões e a nossa capacidade de realizá-las sem fazer besteira. Então, no primeiro momento... sobre isso aí, ó. Esse é um ponto muito interessante. A Janice falou, com a idade as pessoas não querem sair da zona de conforto. Sim, o conformismo, mas eu acho que o conformismo ele também é um elemento do conservadorismo. Né? E um outro elemento também do conservadorismo é o medo, sabe? Eu, quando vou ficando mais velho, eu sinto medo, sabe? E o medo vem muito nessa questão do... Putz, eu tenho algo a perder, sabe? Eu tenho algo a perder. E que pra quando você é mais jovem, você não tem esse algo a perder, né? Então tem uma dose de conformismo, tem uma dose de medo. Um conservador, ele é essa pessoa. Ele é a pessoa que diz assim, tá, mas... Peraí, nós vamos mudar isso aqui daqui para cá, mas alguém já fez isso? Já deu certo em algum lugar? Será que a gente vai conseguir controlar quando essa coisa chegar aqui? A gente vai conseguir controlar? Será que a gente trazer essa coisa daqui para cá não vai destruir alguma coisa que está aqui e que está bom, que está bem, e que a gente gosta e que a gente quer preservar? Então não é assim, não quero mudar nada. Não, é só tá, nós vamos mudar, mas quanto custa essa mudança? Quanto vai nos custar fazer isso? Vai nos custar muito? Vai nos custar pouco? Quando a gente volta lá... Tá vendo? Os exemplos que eles vão falando vai sempre envolvendo, né? Ou medo, ou receio de perder alguma... Você viu? 2 exemplos que ele usou, né? O primeiro ele usou o receio de perder alguma coisa que a gente gosta. E o segundo é o medo também, né? Medo, a gente vai conseguir chegar, a gente vai conseguir realizar, isso vai... E acho que é natural, é iminente do ser humano. Vamos continuar vendo o vídeo, eu vou fazer um comentário muito interessante, que é um paradoxo do qual o Paulo Cruz vive, né? Para trás, e eu vou fazer 2 citações que vai ligar uma coisa na outra, que é o seguinte. Quando o Edmund Burke escreve as suas reflexões sobre a Revolução na França, o que ele está fazendo? Ele escreve uma reflexão, obviamente, sobre o que aconteceu, sobre a Revolução Francesa, e ele desenha um cenário para o futuro. Ele olha para o que aconteceu lá, ele olha para tudo aquilo que aqueles caras fizeram lá, os jacobinos e tal, e fala assim, esse negócio não vai dar muito certo. Por que esse negócio não vai dar muito certo? Por quê? Porque eles derrubaram
todas aquelas coisas que faziam com que a sociedade se mantivesse mais ou menos em pé. Então agora eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que eles vão ser capazes de colocar no lugar. Então, lá no seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, que está aqui, essa edição aqui, né, num parágrafo, ele resume aquilo que ele pensa que vai acontecer. Veja bem, vamos lá. Ele não está falando de política. Ele não está falando, agora não vai ter mais rei, agora estragou tudo. Não, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, havia uma sociedade antigamente que tinha um monte de problema, que era toda cheia de desigualdades e coisa e tal, mas era uma sociedade que a gente conhecia. Essa sociedade aí era uma sociedade que não estava boa, ou não estava muito boa, estava boa para uns e muito ruim para outros, mas a gente sabia como lidar com ela. Então ele começa dizendo isso. Mas agora tudo isso vai mudar. Todas as agradáveis ilusões que tornavam o poder gentil, a obediência liberal, ou seja, a obediência como uma coisa liberal, a pessoa obedece porque ela quer, né? Que harmonizavam diferentes matizes da vida e que por uma branda assimilação incorporavam à política os sentimentos que embelezam e suavizam a sociedade privada, serão dissolvidas por esse novo e conquistador império da luz e da razão. Ou seja, lá o iluminismo e tal, né? A racionalidade dos iluministas e tal. Toda a roupagem decente da vida será rudemente rasgada. Acabou. Rasgou o véu daquilo que existia antigamente. Todas as ideias adicionadas, obtidas no guarda-roupa de uma imaginação moral que o coração possui e o entendimento ratifica como necessárias para cobrir os defeitos de nossa natureza nua e trêmula e para elevá-la à dignidade em nossa própria avaliação, serão desacreditadas como ridículas, absurdas e moda antiquada. Fecha aspas. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele não está falando assim, nossa, acabou a monarquia absolutista, agora vai ficar tudo ruim. Nossa, agora não vai ter mais rei? Puxa vida, né? Ai, ai, ai. Não, não é isso. O que acontece é o seguinte, ele vai dizer, olha, a sociedade como a gente conhecia não existe mais. Os costumes como nós conhecíamos não vão existir mais. O modo como a gente enxergava a fé, a moralidade, o modo como a gente enxergava a nossa convivência, o modo como nós manifestávamos o nosso afeto, tudo isso vai mudar. Acabou, ruiu, acabou. Eles destruíram tudo. Aquilo que estava dentro de um guarda-roupas da nossa imaginação moral, acabou. Aquilo que a gente era capaz de prever, capaz de nos orientar e tal, não tem mais. Mas agora tem o quê? O que tem agora, então? Bom, agora tem esse novo império da luz aí e da razão. Esse novo império da luz e da razão, ele vai mudar tudo. O que vai acontecer depois, só Deus sabe agora. Então, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer depois. Bom, a gente sabe o que aconteceu depois, certo? Eles começaram a se matar entre eles, começaram a cortar as cabeças uns dos outros, veio Napoleão Bonaparte lá e, uau, tomou o poder, transformou aquela coisa toda, agora vai numa ditadura de novo. E aí, algumas décadas... Mas é diferente, né? A ditadura é diferente. Vou até abrir a cena aqui, porque me criticaram, né, gente? Me criticaram que sou um canal de esquerda que não fico dando palestra sem ninguém pedir, né? Então agora eu fico dando palestra sobre meus pensamentos. Mas é interessante o paradoxo que o próprio Paulo Cruz vive, né? Porque ele é um conservador, e de fato ele é um conservador, né? E aí ele assume, né, tipo, uma frente intelectual para criar um partido que almeja chegar ao poder e mudar as estruturas, né? Então, assim, empiricamente, não estou falando da ideologia do partido nem nada do tipo, né? Então você vê, é um conservador que consegue abstrair uma ideia, né, de melhoria e correr atrás dessa ideia. Então, empiricamente, ele é um progressista, um conservador tendo atitude e movimentando a vida dele em torno de um progresso, um progressista, né? Então, uma contradição. E por que eu falo isso e respeito o meu amigo Paulo Cruz, né? Por causa que eu me identifico também nessa questão, porque a minha formação é artística, né? Então, e artista, empiricamente, ele é um progressista. Então, nem que eu quisesse ser um conservador, eu não conseguiria, porque eu sou um artista. E um artista, ele é acostumado a fazer esse exercício de abstração, de imaginar coisas da qual ainda não existem. E aí pode ser em qualquer tipo de coisa, né? Qualquer tipo de arte, mas imaginar uma coisa da qual não existe e buscar a materialização daquela coisa. Então, necessariamente um progresso. Sempre na direção de progresso. E a mesma coisa também é um paradoxo também do intelectual. Porque qual que é o rolê do intelectual? O intelectual, ele vai estudando e aprendendo coisas novas. Então, o costume dele
é sempre aprender coisa nova, é sempre lidar com o novo, sempre aprender com o novo, sempre refletir com o novo. Esse é o costume dele. E a partir do momento que ele é um conservador, mas ele é um intelectual, é conservar, sempre aprender um novo. Entenderam o paradoxo? Então é muito louco, né? Porque o intelectual, em tese, ele é um conservador que quer manter o progresso, sabe? E é por isso que eu falo hoje que é um dos grandes problemas do Brasil hoje, que é essa classe intelectual inteira é demitida, né? Que aí se cria o intelectual governista, o intelectual que relativiza as mazelas para manutenção da coisa, né? Então ele abdica do seu ofício intrínseco. Ele abdica disso para virar um relativizador, um passador de pano, para ficar justificando mazela e coisa do tipo. E é o que se tornou hoje, no grosso, o Brasil, né? Intelectual é governista, artista é governista de uma forma geral, o underground é ser o mainstream, sabe? Não sei se ficou claro a minha reflexão, mas isso é um dos grandes dramas brasileiros hoje, né? E é por isso que o Paulo Cruz, de uma forma geral, tem meu respeito, né? Independente de concordar ou não, mas tem meu respeito por causa disso, porque é um intelectual que não se furta ao seu progressismo do ofício, sabe? Ficou claro o que eu quis falar, pessoal? Ficou claro? Ficou, né? Que existe ali um paradoxo. Depois, se não um século depois, alguém vai fazer uma reflexão a esse respeito. E esse alguém é justamente ele, o André Rebouças. O Rebouças, quando a abolição é sabotada, não, ou pós-abolição é sabotado, e aí acontece o golpe de Estado, e aí eles instauram a República, o André Rebouças vai embora, junto com a família imperial, e ele se exila, né, e ele morre exilado. Por isso que eu chamo o André Rebouças de mártir, né? Ele foi um mártir da causa brasileira, da causa da abolição. Ele foi embora e não quis voltar, né? Mesmo com um monte de propostas de trabalho e tal, ele falou, não, ele se recusou a voltar. Um comentário, o Paulo Cruz é candidato a ser intelectual a ficar justificando as práticas neoliberais do MBL. Eu acho que não, né, Caio? Eu acho que não, assim. Eu não consigo afirmar isso, né? Porque, como eu disse, os intelectuais, eles são... É do ofício deles serem progressistas, né? E a coisa mais comum é você ver um envolvimento político se formando, coisa e tal, e intelectuais que ajudaram a formar aqueles movimentos políticos, tal, se frustrando com aquilo e saindo fora. Tá? Isso é a coisa mais comum, cara. Na verdade, isso é a regra, pra ser sincero, tá? Isso é a regra. A regra é movimentos progressistas, né? Sendo formados com a ajuda de intelectuais, ajudando a formar aquela base ideológica, e esses intelectuais se frustrando com a parada e abandonando a parada justamente por entender que esses movimentos entraram em um momento conservador, né? E abandonaram as suas raízes progressistas, né? Porque é isso, né? Um progressista, um revolucionário, a partir do momento que a revolução acontece, ele se torna um conservador, né? Porque ele quer manter aquela revolução, né? É muito louco esses paradoxos, pensar filosoficamente em relação a isso, tá? Desculpa, gente, não sei se eu tô me fazendo claro, tô me fazendo entender, mas é uma reflexão filosófica mesmo sobre a parada. As pessoas ofereceram para ele cargo no governo e falou assim, peraí, vocês querem que eu volte para trabalhar para os golpistas? Não, não vou. E ele se exila, primeiro em Portugal, depois ele vai para Cannes, depois ele viaja para a África, ele tenta lá trabalhar em prol de acabar com a escravidão no continente africano, também não consegue, e ele vai parar na Ilha da Madeira, em Funchal, e lá ele fica seus últimos dias, até que ele é encontrado morto, caído de um penhasco lá numas rochas, e aí, no primeiro momento, aventaram a possibilidade de suicídio, depois descartaram, ele estava muito doente e tal, mas enfim. Mas no exílio, ou desde o exílio, o Rebouças escreveu muitas cartas para os seus amigos e tal. E numa dessas cartas ele faz uma reflexão sobre a Revolução Francesa. E ele vai dizer o seguinte, vou pegar aqui o diário. Isso aqui são os diários do André Rebouças, tá? Eu tenho uma edição bem velhinha, de 1938, essa edição. A minha tá toda rabiscada, toda cheia de anotações e de coisas aqui, que eu amo, que tá soltando página, mas eu não tô nem aí, tá? Eu tenho que guardar isso aqui, porque isso aqui é precioso. Veja só o que ele diz, então. Ele manda uma carta para o Joaquim Nabuco, e essa carta é datada de 7 de abril de 1895, tá? Ele já estava exilado, ele foi embora, e ele diz o seguinte, olha só. Sim, tá ficando claro. Está mostrando as contradições da abstração quando colocadas em práticas. Acho que nem contradição... acho que é contradição da abstração, acho que cabe, né? Mas não é uma contradição em si, né? É um paradoxo, né? É o famoso, essa frase é falsa. E aí, se a frase for
Se a frase for falsa, ela é mentirosa, ela é verdadeira, né? E se ela for verdadeira, a frase é falsa. Então eu tô mentindo, né? É um paradoxo intrínseco ali. Presta atenção. Abre aspas. Como são trágicas essas repúblicas aristocráticas e plutocráticas. Todo o seu escrito, é o escrito do Nabucco, né? É uma prova irrefutável do erro, do crime e da barbarização geral produzida pelo demônio da revolução. Certamente não se aperfeiçoa uma nacionalidade permitindo, sob pretexto de necessidade de guerra, todos os horrores, todos os crimes. Dificílimo é aperfeiçoar a espécie humana. Olha o que eu falei lá no começo. O ser humano é imperfeito. Tenho disso experiência íntima e pública em toda a minha longa vida de mestre e educador de meninos e de moços. E aí um pouquinho mais abaixo ele diz o seguinte: o nosso juvenil entusiasmo com a Revolução Francesa está hoje muito moderado, quando consideramos quanto ha sofrido a França e quão longe ainda ela está do ideal de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Somos obrigados a concluir que foi um mal, tanto para a França quanto para a humanidade, esse amálgama de reformas filantrópicas no sangue e na alma do terror e do militarismo de Napoleão. Fica-se em dúvida se eram maiores os horrores e as misérias do antigo regime. Fecha aspas. Certo? Então, o Rebouças também vai refletir depois a esse respeito. Olha, caramba, hein? Agora, esses pontos que ele está trazendo é sempre importante colocar também na discussão, tá? Que todo movimento revolucionário, pós acontecer o movimento revolucionário, nasce sempre um movimento contra-revolucionário. O do Brasil, inclusive um livro muito bom, tá? O do Brasil, ó, quando surge a Revolução de 30, o movimento de 32 é o movimento contra-revolucionário. E é engraçado que geralmente nos movimentos contra-revolucionários, eu estou pegando só um exemplo, tá? Mas toda revolução tem seu movimento contra-revolucionário. A francesa tem vários, né? E é engraçado que em 32, que os movimentos contra-revolucionários, maioria das vezes, tem os apoiadores, alguns apoiadores, alguma ala apoiadora da revolução, né? Então, por exemplo, em 30, aqui no Brasil, o movimento revolucionário tinha um apoio aqui em São Paulo do PD, Partido Democrata. E aí em 32 o PD se alinha às fileiras contra-revolucionárias, né? E é bizarro, assim, porque tem muito a ver com o texto que ele está falando ali, né? Esses movimentos contra-revolucionários, que aí são reacionários no caso já, né? Os revolucionários se tornam os conservadores e os conservadores da época, que agora que é o contra-revolução, né, que é desfazer a revolução, eles são os reacionários. Eles são muito claros, né? Assim como o texto que ele leu, e quando a gente vai ver os textos também de 32 e tal, eles são claros assim, né? Precisamos retornar aquilo. É engraçado esses movimentos contra-revolucionários têm essas peculiaridades também, tá? Que loucura que aconteceu lá na França. Aquela empolgação que a gente teve quando viu aquilo acontecer, hoje a gente viu que o negócio era meio estranho. Cada palavra carrega um peso histórico. É exatamente isso. Cada palavra dita por ele carrega um peso histórico tremendo de um homem exilado que se exilou por ter visto o tamanho da injustiça que o golpe de Estado no Brasil produziu, jogando os ex-escravos à total marginalidade e ruína. Isso também é comentado nos diários, é comentado nas cartas. Então, existe um peso aí, para usar o termo que o nosso amigo aqui usou, existe um peso de responsabilidade sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que você escreve, sobre as ideias que você tem. Então, quando eu vejo gente com ideias muito arrojadas a respeito da sociedade, o que deve acontecer, e o que deve fazer, o que deve ser feito, e todo aquele monte de coisa, não, vamos acabar com isso aí, tá bom, nós vamos acabar com isso aí, mas vamos colocar o que no lugar, meu Deus? Ah, porque o capitalismo tem problema? Sim, claro, o capitalismo tem problema, porque o capitalismo é uma coisa que se estabeleceu como um sistema, e é um sistema humano, né? Então, se é um sistema humano, vai ter problema mesmo. Tá, mas se a gente acabar com ele, nós vamos pôr o que no lugar? Ah, nós vamos pôr o socialismo, que é muito melhor e tal, todo mundo vai ser igual. Ah, tá, legal, beleza. Mas quando a gente olha assim um pouquinho, não precisa nem virar muito, quando a gente vira meio de soslaio assim para a história e olha para as experiências nesse sentido, elas foram meio estranhas. Será que não vai acontecer a mesma coisa? Ah, não, porque vai ser diferente, porque na verdade nunca fizeram o que era para fazer mesmo e tal. Agora com a gente aí vai dar certo. Ah, tá, você quer que eu acredite nisso? Você quer que eu pule nessa bala aí de, vamos mudar para um negócio que não deu certo, mas
agora vai dar, porque a gente vai seguir a cartilha direitinho e tal. Não sei. Então, isso me coloca numa posição de uma pessoa conservadora. Detalhe importante sobre isso, né? Então, falei disso lá no Mano a Mano também, né? Bom, se a gente for por esse caminho aí, vamos fazer a revolução e tal, vamos derrubar tudo, vamos montar outro esquema, e aí vamos... legal, tá bom. Então, a gente vai mudar tudo. Agora, nesse processo de mudar tudo, como é que a gente protege os mais vulneráveis? Ninguém falou sobre isso. Porque, obviamente, não são os mais vulneráveis que vão pegar em arma, que vão... Não vão. Em nenhum lugar foi assim. Então, eu suponho que não será assim dessa vez também. Os mais vulneráveis, aqueles que não tem como se proteger, que não tem como pegar um avião e ir embora, que não tem uma grande fortificação para se esconder e tal. Não. Os mais vulneráveis vão continuar vulneráveis. Como é que a gente vai proteger os mais vulneráveis? Bom, não dá para pensar nisso. Há intercorrências pelo caminho. Então, quer dizer, num processo revolucionário, há um custo aí, né, que vai ter problema no meio do caminho. Tá. Mas aí os fins justificam os meios, é isso? Você quer que eu compre essa ideia? Eu não compro, não. Eu, por exemplo, eu entendo o que o Paulo Cruz fala, acho que, totalmente legítimo. E faz sentido. Eu entendo as mesmas dúvidas, as mesmas questões. É engraçado, mas porque eu chego no final das contas, eu chego na conclusão. Eu sou revolucionário, mas eu não sou comunista, né? Mas com todos esses poréns, eu chego na mesma conclusão. O que eu tô não tá legal. Então, eu aceito o desafio. Tipo isso, assim. Manja, tipo assim, eu tenho pouco a perder, né? Vai dar merda? A probabilidade é altíssima. Só que, tá dando muita merda já aqui também. Tá ruim aqui, né? Então, mano, bora. Eu topo tancar, tá ligado? Tipo assim, é o que eu falo direto pros meus amigos comunistas, né? Não é o meu motriz, assim. Não é o motor que vai, mano. Não, eu não engajo, né? Engajo na questão, vamos aí pegar em arma, fazer a revolução. Mano, não dá não. Mano, se eu for pra fazer o corre, pra fazer coisa e tal, eu vou pelo sapatinho. Vou pelo lado que o Paulo Cruz tá justificando como um conservador. Mano, vou pelo sapatinho, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali. Resolve isso aqui, resolve aquilo lá, outro lá, coisa. Superou o capitalismo? Beleza. Entendeu? O que me move é isso. Vamos matar o leão do dia, mano. Matar o leão de hoje, matar o leão de amanhã, matar o leão de hoje, matar o leão de amanhã, matar o leão de hoje, amanhã, vai matando, superou, beleza. Mas assim, se aparecer os caras, mano, ou vai ou racha. E aí, agora? É agora, tá tudo pronto, bora fazer. Aí eu vou olhar pra trás e falar, vou conservar o que aqui? Tem muita coisa pra conservar aqui não, mano. Vamos pro horizonte, mano. Partiu pro portal. Mas também envolve tudo aquilo, né? A idade, o que você tem a perder ou não, a percepção que você tem do mundo, onde você pertence ou deixa de pertencer, tem tudo isso, tem toda essa bagagem que tem atrás pra você tomar essa decisão, entendeu? Igual o Paulo tá falando, mano, na hora que os caras falam, mano, vamos fazer, eu olho pra trás e olho pra, mano, eu prefiro, mano, manter isso aqui. Não vou pro 6, não vou pro truco, entendeu? Eu já sou o cara que acha que, mano, tem que ir. Mas também já tem tudo aquela base que eu tava falando. Né? A minha essência, por ser artista, coisa do tipo, por ser progressista de uma forma geral, né, velho? Empiricamente. Intrinsecamente, né? Não compro. Então, quer dizer, eu não posso comprar. Desculpa. Eu até entendo que esse negócio aqui não tá bom. Eu até entendo. Tá ruim, comida tá cara, tem muita gente, tem muito pobre, tem muita gente na rua, tem muita desigualdade. O Brasil é um país profundamente desigual. É uma desgraça isso aqui. Em termos de desigualdade, é um apocalipse da desigualdade o Brasil. Claro, eu concordo com isso. E eu também queria que isso mudasse. Mas espera aí, o que você está querendo fazer é trocar esse negócio por uma coisa que a gente não tem certeza se vai dar certo. Quem é que vai ficar no poder quando a gente virar a mesa tudo e acabar com tudo e construir algo novo? Quem vai ficar no poder? Sou eu. Vamos me dar o poder, vamos me dar a caneta, o poder na mão, o cetro, e aí falar. Tamir, então caía pra cima na Revolução Popular Comunista, camarada Tamir. Mano, eu já falei, eu caía, velho. Eu caía, mano. Caía, não tem nada a perder, eu caía. Agora, mano, a realidade material concreta e tal, mano, do fundo do coração, mano. Vai passar umas 30 gerações do Brasil, não vai ter Revolução Comunista aqui, bicho. Não vai ter. Bicho, se Prestes, mano, pega a história do Prestes, mano. O cara era pica, velho. O cara era pica, mano. Foi pra União Soviética. Mano, aprendeu com todos esses ídolos aí da galera, tal, não sei o que, mano. O cara militar, o cara, mano, conceituado, com arma na mão, com tudo coisa e tal, mano. Foi um fiasco, bicho. Sério, o web comunista vai fazer revolução aonde? Não vai, bicho. Na materialidade pra se fazer esse tipo de revolução no Brasil, mano, só existe uma veia. É trabalhista. Só existe essa veia. E essa veia aí, mano, tá entupida ainda, né, mano? Tá quase assim a veia. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Sério.
pum, agora eu, né? Ou vai ser esse negócio de falar que o povo todo vai estar no poder, em nenhum lugar isso aconteceu. Como é que agora vai ficar? Como é que agora vai? Não. Com certeza, é mais fácil a escravidão voltar do que uma revolução comunista acontecer no Brasil. Isso aí, eu não tenho dúvida disso, cara. Não tenho dúvida. É mais fácil a escravidão voltar do que uma pré-escravidão, um período de pré-escravidão. É muito mais fácil, ele tá muito mais perto de acontecer isso do que uma revolução comunista. Muito. Não sei, né? O povo estar no poder é um desejo utópico. A gente nunca viu isso acontecendo. Então, vai chegar uma hora que vai ter alguém que vai pegar o poder na mão. Porque não tem vácuo, né? Se todo mundo manda, ninguém manda. Mesmo porque liderança é um negócio meio natural, né? Então vai chegar uma hora que vai surgir alguém que vai querer organizar melhor, vai querer tal. Daqui a pouco nós estamos dando a chave da cidade na mão dele. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Será Napoleão que brasileiro. é isso mesmo que a gente quer? Mas assim tá ruim e tal, não dá pra ficar... Bom, assim tá ruim, eu sei que tá ruim. Mas o ruim que tá hoje, a gente conhece, a gente sabe o que é, onde tá o problema, a gente sabe quem é a elite que deixa o país massacrado aqui na parte de baixo, a gente conhece os nossos políticos, a gente só não conhece os aventureiros, os caras que aparecem de repente aí, né? Já apareceram, de repente aparece um, agora vai, vou salvar todo mundo, e não salva nada. Então assim, eu prefiro, e eu falei essa frase lá no Mano a Mano também, eu prefiro um mal que eu conheço a um mal que eu não conheço. É isso então, pessoal. O que vocês acharam aí das reflexões? Dei minha cota de palestrinha da semana, porque canal de esquerda tem que dar palestra, sem ninguém pedir, senão não é esquerda o suficiente, não contribui com nada, é só um bunda mole. Rumo aos 6 mil, 100 mil. Prometo a dar mais palestrinhas por aí. Aí é fogo, né? Porque o pessoal fala assim, pô, mano, é melhor você parar de dar palestra, né, mano? Porque, pô, tanta burrice que você falou por aí, né, velho? Tanta água. Falou tanta água que aí é osso. Mas é nóis, pessoal. Curte o vídeo, se inscreva no canal rumo aos 100 mil.